Eu estou começando pelo final aqui, Stout, na nossa conversa, porque há uma tendência de condenação aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro. A minha dúvida, doutor Peruquim, é se o senhor acredita que daqui a 2 anos, 3 anos, existe consistência suficiente nesse julgamento agora para que isso não venha a ocorrer mais tarde, como a gente já viu ocorrer, por exemplo, na Lava Jato? O senhor acha que são casos diferentes ou a gente pode estar aí correndo esse risco de novo, haver uma anulação mais para frente? Sim, processualmente o risco sempre há quando há teses de nulidades nos processos, como nesse também, né? Mas há uma diferença crucial, na minha opinião, PG, que é o fato de que, no caso do ex-presidente Lula, a ação iniciou no primeiro grau, na 13ª Vara Federal de Curitiba, e veio subindo as instâncias até chegar no Supremo, né? E aqui nós temos uma diferença crucial porque essa é uma ação penal originária que nasceu no próprio tribunal. E a partir de 2023, as ações penais no Supremo são julgadas pelas turmas. E é por essa razão que a ação está sendo julgada na primeira turma. Então, muito mais difícil que um cenário de nulidade venha a trazer efeitos no futuro, na minha opinião, do que ocorreu no caso anterior, né? Indo para o julgamento de hoje, e a gente destacava aqui, o ministro Alexandre de Moraes disse que seguia a acusação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, mas fez questão de destacar a imputação de liderança a Jair Bolsonaro. Pensando em pena, né, se ele for condenado por, no mínimo, 3 dos 5 ministros do STF, a partir do voto do relator, o que significaria para Jair Bolsonaro na comparação com os outros réus? Sim, essa menção feita ao final do voto, na parte dispositiva, ela tem uma razão de ser técnica, porque na lei do crime organizado, no artigo 2º, parágrafo 3º dessa lei, está estabelecido que a pena será agravada para o réu que tenha comando. E é por isso que eu imagino que o ministro fez questão, o ministro relator, de fazer essa menção, porque isso dá a entender que, certamente, dos apenamentos de todos os 8 réus, o do ex-presidente será o maior por força dessa incidência de uma circunstância que aumentará a pena. Então a maior pena, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, deve ser para Bolsonaro. Provavelmente sim, e por isso a menção, porque quem tem o comando certamente fica com a pena maior. Eu tenho uma dúvida sobre como é que vai ser o trâmite para definição de penas em caso de condenação. Porque havia uma dúvida se os ministros, ao final de cada voto, já falariam sobre a dosimetria. E o que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes só julgou o mérito. Ele falou condeno, mas não entrou no detalhamento há quantos anos. Como é que isso funciona, então, ao final dos votos de todos os ministros? Sim, normalmente, Mário, nos tribunais funciona assim. Os votos têm uma metodologia de separação. Primeiramente, se decide condenação ou absolvição dos 8 réus. Cada ministro haverá de se posicionar nesse sentido. E, na sequência, num segundo momento, então, se estabelece a dosimetria a partir do voto do relator. Aqueles ministros que forem acolher a dosimetria do relator, eles vão se manifestar no sentido da concordância. Aqueles que divergirem apresentam o seu voto, então, sobre dosimetria na sequência. Existem algumas tendências, sem querer a gente ter bola de cristal, mas algumas tendências interessantes nos tribunais. Uma das tendências é a seguinte: quando o voto do relator é detalhado e aprofundado, como foi esse das 5 horas de leitura do ministro relator Alexandre de Moraes, isso cria uma tendência de que aqueles ministros que forem acompanhar o relator terão votos muito mais curtos. Uhum. Então, isso deverá se confirmar, na minha opinião. Aqueles que forem divergir, como, por exemplo, está pintando, como se diz na linguagem popular, que o ministro Fux irá divergir em alguns aspectos, podemos ver até quais eventualmente podem ser agora na sequência, mas o ministro que vai divergir, esse tem uma tendência de dar um voto um pouco mais estendido para fundamentar as suas divergências. Mas aqueles que forem acompanhar o relator, a tendência é que não serão tão longos como foram essas 5 horas. Certo, mas aí então o relator, o Alexandre de Moraes, vai dizer réu por réu. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, condena ou sugiro o voto pela condenação de X anos. Isso, provavelmente ele vai réu por réu. Isso, ele faz réu por réu e analisa crime por crime. Porque como no voto ele já externou que ele acolhe o chamado concurso material, isso é importantíssimo, ele vai estabelecer a pena de cada crime e ao final ele somará as penas. Porque o concurso material de crimes que ele já anunciou que acolhe no seu voto, ele tem como consequência o somatório das penas. E talvez
depois podemos comentar se você tiver interesse, se tivermos tempo, parece-me que esse será um ponto de divergência, imagino, no voto do ministro Fux, porque acho possível que ele entenda que exista a chamada absorção ou consunção entre alguns crimes. O que significa isso? A possibilidade que um crime mais grave absorva outro crime, especialmente na relação entre os crimes dos artigos 359L e 359M. Imagino que o ministro Fux virá nessa linha. Que a gente está falando que é golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso. Imagino que essa será uma discordância, me parece assim, de que o ministro Fux possa entender que há absorção, que é um critério interpretativo em direito penal possível, e que, havendo, então, a absorção ou consunção, que são expressões técnicas, o resultado é que a pena seria menor. Claro, se acontecer como se um crime engolisse o outro, né, doutor Peruquim? Se acontecer isso, nós já podemos dizer que a dosimetria do ministro Fux será bem menor do que a dosimetria do relator. Mas aí como se chega lá? Vamos dar um exemplo, né? Animado, vamos imaginar o seguinte, vamos lá que o relator decide para um dos réus 20 anos, tá? Daí os outros 4 ministros, cada um vai dizer, olha, eu concordo com 20, vai dizer 15, outro vai dizer que tem que ser 25. Se faz uma média simples, somos os 5 e divide por 5, ou não? Se tem algum outro critério para chegar, o voto do relator tem um peso maior, como é que se chega a um número final? O critério médio é um dos critérios possíveis de finalização do julgamento em tribunal, que é algo complexo. Porque se as dosimetrias dos ministros forem díspares, diferentes, ao final das dosimetrias, eles deverão chegar num critério comum. O critério médio é um critério interpretativo bastante possível. Mas eles decidem isso na hora. Podem decidir na hora ou podem decidir antes ou separadamente da reunião, voltarem para o plenário da primeira turma e anunciarem o resultado. Mas isso só vai acontecer se houver uma discordância da dosimetria que o relator propor em relação àqueles que irão acompanhá-lo e também em relação à dissidência, porque vai prevalecer a pena estipulada pela maioria. Portanto, se houver 4 ministros que acompanhem o relator e um que seja dissidente, esse dissidente faz a sua dosimetria e a dosimetria do relator vai prevalecer. Doutor Peruquim, eu queria voltar ali para aqueles 2 crimes, né, que um poderia... Qual foi o termo técnico que o senhor usou? Chama-se absorção ou consunção. Perfeito. Realmente os nomes são parecidos. Tu vai olhar assim, né, só pelo nome. Isso mesmo, Stout. Um é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o outro, golpe de Estado, né? Eu queria que o senhor dissesse para a gente, porque para o ministro Alexandre de Moraes são coisas diferentes. Para o ministro Fux, provavelmente são algo parecido, né? Qual é a diferença? Eu digo, por que um interpreta que são diferentes, o outro diz que não? O senhor pode explicar para a gente? No debate legislativo da origem dessa lei, houve uma discussão e acabou predominando o entendimento de que são tipos penais diversos, ou seja, figuras criminais diferentes. Por quê? Porque o bem jurídico, que é o valor protegido em cada um desses crimes, seriam diversos. A abolição violenta do Estado de Direito não necessariamente se confundiria com a tentativa de golpe de Estado. Eu penso que a maioria dos ministros seguirá a posição que o relator, muito enfaticamente no final do voto, quis externar, de que são bens jurídicos diferentes e que, portanto, os 2 crimes deveriam ensejar condenações. O que é o bem jurídico nesse caso, doutor? O bem jurídico é o valor protegido por cada figura. Tá. No 359L seria um bem jurídico, no 359M seria outro bem jurídico. E nesse caso, quais são, professor? Isso. O Estado de Direito protegido em relação à abolição violenta. Tá. E as instituições jurídicas que integram o Estado em relação ao golpe e à sua destruição. Na prática, qual é a diferença, doutor Peruquim? A diferença é técnica, porque cada tipo protege um bem jurídico que eu expus aqui e seria possível para aqueles que entendessem que são diversos, e eu imagino que dos 5 a maioria assim entenderá, que haja concurso material entre esses crimes e que, portanto, eles existam autonomamente. Nós já tivemos no Supremo alguns ministros que discordaram disso. O ministro Barroso já externou a sua posição que haveria consunção nesse caso, e o ministro Mendonça, no mesmo sentido. O ministro Nunes Marques, se eu não estou equivocado, externaram 3 dos 11 esta
posição. Só que nenhum dos três integra a primeira turma. Então, eu vejo uma tendência de que a posição do ministro Alexandre, de que os crimes são diversos, com bens jurídicos diferentes, vai prevalecer. Doutor Peruquim, teria como, desculpa insistir nisso, mas o senhor é sempre muito didático, mas explicar de uma maneira prática a diferença deles, porque se a gente pode, um protege o Estado democrático, pelo que o senhor disse, o outro as instituições que fazem parte do Estado democrático. Na minha cabeça é a mesma coisa, eu como leigo penso igual. Né? Aqueles que vão entender que há absorção, para vocês compreenderem, eles podem entender que um crime teria sido meio para alcançar o fim. Em outras palavras, a tentativa de abolição violenta do Estado de Direito poderia ser considerado um meio para uma tentativa de golpe de Estado. Entendi. Se tu consideras em direito penal que uma figura é apenas caminho para outra, meio para outra, é possível aplicar o princípio da consunção. Mas eu imagino que neste caso, inclusive olhando o debate legislativo da origem desta lei, que por coincidência foi no período do ex-presidente, 2022, no debate legislativo que ocorreu, predominou o entendimento que são bens jurídicos diversos. E é por isso que eu imagino que na primeira turma esse será o entendimento que vai prevalecer. E a gente está falando de quantos anos de diferença de condenação? 4 a 8 anos e 4 a 12 anos. Um e outro. Se tu entenderes que há absorção, o réu responderia apenas por um desses crimes. Que aí no máximo muito menor. De 4 a 8 seria no caso, que seria a ou tentativa... 4 a 12, que é o mais grave. A tentativa de... abolição violenta. De abolição violenta. Isso, 4 a 12 seria o mais grave, absorveria o menor. E se tu entenderes que são diferentes, a consequência é que, ao final das dosimetrias, as penas vão se somar. Então o resultado é muito mais grave para o réu quando há o concurso material que o ministro relator propôs, né? Os ouvintes também podem mandar perguntas pelo WhatsApp. A gente tem alguns minutos aqui com o professor Peruquim ainda no estúdio para tirar dúvidas em relação ao juridiquês, ao trâmite do julgamento dessa ação que está na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho uma pergunta enquanto eu separo aqui as mensagens dos ouvintes, que é em relação aos embargos infringentes e embargos declaratórios. Porque a defesa pode recorrer a recursos, né? Pode ter recursos, mas um muda o mérito e o outro não muda. Vamos explicar para o ouvinte como é que funciona, por favor? Sim. De qualquer decisão de tribunal ou qualquer sentença de primeiro grau, os embargos declaratórios, eles são possíveis. Que é um recurso que existe para esclarecimento da decisão, nas hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. São 4 hipóteses que o processo penal contempla. Esse recurso, de regra, ele não tem o caráter modificativo da decisão. Ele apenas esclarece a decisão, como regra geral. No âmbito do Supremo, caso, e já trazendo para a posição atualizada no Supremo para as pessoas compreenderem melhor os nossos ouvintes, né? Caso nós tivéssemos 2 votos pela absolvição, o réu beneficiado por esses 2 votos, ele poderia tentar um recurso chamado embargos infringentes, que seria então dirigido ao plenário. Daí o julgamento seria no plenário. Isso, mas o Supremo tem posição recente no sentido de que para transitar esse recurso, tu tens que ter 2 votos de absolvição. O que eu quero dizer com isso? Não serão suficientes 2 votos, por exemplo, divergindo da dosimetria, porque não ensejará esse recurso. Tem que ser 2 votos por absolvição. O que eu vejo muito difícil de acontecer nesse caso. Neste caso, pelo que a gente tem visto, não teremos nenhum voto por absolvição. Não sei se em relação a todos os crimes. Ah, sim. Porque talvez o ministro Fux, eu imagino, ele possa divergir nesse aspecto em relação a algum dos réus e em alguns dos crimes. Que aí, no caso, pode recorrer em relação a apenas um crime, não todos, é claro. Isso, mas vejo muito difícil que nesse caso 2 votos absolutórios eles se contemplem nesse conjunto de 5 ministros. E não havendo 2 votos absolutórios, o Supremo certamente não dará trânsito a esse recurso ao plenário. Professor, acho que é bom a gente lembrar também, porque o julgamento agora é numa turma, são 5 ministros. Nos outros casos que o senhor inclusive esteve conosco aqui no Mensalão, no Petrolão, era um julgamento de plenário com 11 ministros. Pelo fato de que em dezembro de 23 o regimento interno do Supremo foi alterado e as ações penais originárias passaram a ser julgadas pelas 2 turmas. É por isso que lá em 2012 era o plenário e agora é por turma.
E no caso aqui, a segunda turma são 2 ministros indicados por Bolsonaro. Que é o Nunes Marques e o ministro Mendonça. E o ministro André Mendonça. Que estão na outra turma, porque nessa turma aqui, inclusive tem 2 que foram indicados recentemente pelo presidente Lula, Flávio Dino, que era seu ministro. E os ministros Zanin, que é o presidente. E o Cristiano Zanin, que é o presidente da sessão, inclusive hoje, da turma, e era seu advogado. Né? Nesses outros processos que a gente comentava aqui antes, né? Então, hoje é um julgamento de turma e não mais de plenário como ocorreu anteriormente. Isso é por força dessa alteração de 2023. Tem ouvintes perguntando se Bolsonaro será preso na sexta-feira caso condenado. Isso dificilmente acontece. Eu imagino que a primeira turma deliberará sobre o início da fase executória, como se chama, quando transitar em julgado esse acórdão, ou seja, quando não for mais cabível recurso contra ele. O trânsito em julgado é um fenômeno que faz nascer a fase de execução. E então o tribunal deverá decidir a forma que esses condenados cumprirão as suas penas. Existe aqui uma técnica que é inexorável, inseparável. Toda pena no Brasil superior a 8 anos de reclusão, e a tendência é que todas serão superiores a 8 anos, o réu deve cumprir em regime inicialmente fechado. No caso do ex-presidente, eu imagino que o tribunal se debruçará sobre a possibilidade de cumprimento da pena sob a forma domiciliar. Isso já pode sair na sexta-feira na decisão já a forma de cumprimento? Muito dificilmente, na minha opinião, porque esse debate será após o trânsito em julgado. Que vão ter os embargos ainda. Isso, porque isso tem relação com a forma da execução, né? E não com o conhecimento, a fase do conhecimento, como se diz. Mas quem decide isso depois é o STF. Se a defesa pedir, se no caso de condenação pedir para prisão domiciliar, é o STF que decide? Esse é um ponto que eu tenho dúvidas pessoalmente, porque não há uma previsão expressa de que a execução da pena deva ficar a cargo do Supremo. Eu tenho dúvidas se o Supremo não vai decidir de encaminhar a fase executória para o primeiro grau da Justiça Federal de Brasília. Esse será um ponto que eu imagino que a turma irá se debruçar. Daí pode ser um juiz, uma juíza de execução penal de Brasília. Que aí vão dizer se ele cumpre a pena em casa ou não. E esse juiz então decidiria a forma do cumprimento. Por exemplo, se o ex-presidente teria ou não teria direito à prisão domiciliar. Que eu pessoalmente entendo que ele, se não agora, terá direito à prisão domiciliar, porque ele cumpre 2 requisitos, que é o estado de saúde e a idade acima de 70 anos. Então, não sendo agora como daqui a pouco, na minha opinião, terminará assim. Mas creio que o tribunal deverá examinar se fica com a execução e a forma do cumprimento na sua origem. Né? Só para dizer que marcou 13h30, mas os nossos repórteres em Brasília informam que o plenário está vazio. Ainda poucas pessoas, então vai atrasar o início da sessão. Na sobremesa isso. Provavelmente os ministros ainda estão almoçando. Eu vou voltar num ponto que a gente já abordou com o Dr. Peruquim, mas eu acho importante, eu tenho muita dificuldade, Dr. Peruquim, de conceber como é que um julgamento, claro, eu como leigo, um julgamento dessa relevância não é no pleno mesmo do tribunal. E pegando carona, tem ouvinte perguntando por que a primeira turma, que é justamente... Porque a primeira e não a segunda, que como disse o Stout... Seria mais favorável, possivelmente, num julgamento para porque Bolsonaro. Teria 2 indicados, né, 2 ministros indicados por Bolsonaro. Então, por que a primeira turma e pegando carona e por que não no plenário? Por que não no plenário? Porque essa decisão que o senhor falou, né, de que, acho que em 2023 o senhor disse, né, que esse tipo de julgamento passaria a ser por uma turma, mas não entra na minha cabeça, doutor Peruquim. Tudo se deve ao fato de que a experiência do Mensalão 2012, ela foi uma experiência que custou ao tribunal um esforço bastante grande. E após o julgamento do Mensalão, o tribunal começou a se debater sobre essa situação de tirar do plenário o julgamento das ações penais originárias e passar para as turmas. Que concentrou a atenção praticamente do ano todo dos julgamentos do STF, é isso? Isso, e a sobrecarga de trabalho sobre o plenário teria atrapalhado muito o andamento do tribunal. E é por isso... Portanto, é para o tribunal não travar assuntos, completamente. Foi por uma questão operacional interna do Supremo que houve essa alteração. Que é para o tribunal não travar. Isso. Para ele continuar andando nos outros processos. Especialmente o plenário. Entendido. E é por isso que então passou para as turmas em 23. E o fato de ficar atrelada à primeira turma, porque a primeira turma é vinculada ao relator.
e o próprio plenário decidiu que não haveria impedimento nem suspeição do relator, e aliás foi um dos pontos que o ministro Fux apartou, porque ele fez a ressalva no início do voto de hoje do ministro relator, que essas situações que foram tratadas lá no recebimento da denúncia, elas podem ser revisitadas no julgamento. Ou seja, há questões preliminares ou prefaciais que o ministro pode voltar nelas. Por exemplo, se ele dará ou não dará eficácia aos termos da colaboração premiada. Que eu já tinha dito para vocês que imagino que será um ponto que ele vai se debruçar, né? Claro. Por quê? Porque se entende no Brasil que quando há contradições de parte do réu colaborador ou quando ele não cumpre o compromisso de dizer a verdade nas vezes em que ele é ouvido perante as autoridades, seria uma causa de revogação do benefício para a sua aplicação na decisão. Então, esse pode ser um ponto que o ministro poderá revisitar e realmente, do ponto de vista técnico, agora seria o momento de decidir se a colaboração produzirá ou não efeitos. Né? E ainda sobre essa questão das turmas... Mas por que por que da primeira turma? Porque o relator é vinculado à primeira turma. O relator então é automático. Na origem do processo há um sorteio, é isso, né? Quando o processo chega no Supremo, há um sorteio de forma, enfim, aleatória, caiu no colo de Alexandre de Moraes. E como ele pertence à primeira turma, o processo fica com ele. Exatamente, o relator vincula tudo. E não, eu ia perguntar se caísse para a segunda turma, como disse o Stout, né? Tem 2 ministros ali que foram indicados por Bolsonaro, Nunes Marques e o André Mendonça. Não quer dizer que necessariamente Bolsonaro seria inocentado, né? Acho importante a gente analisar isso, porque tem outros ministros ali que não parece... mais divergência de voto. Talvez uma divergência maior, né? Porque tomando-se a temperatura do que aconteceu no plenário, realmente em algumas ocasiões o ministro Mendonça e o Nunes Marques divergiram dos demais. Isso talvez desse um aso a uma chance maior, pelo mínimo, de embargos infringentes do que no cenário atual, né? E aí, neste caso, poderia ir para plenário. Isso. Os outros são Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, né? Além do Nunes Marques e do André Mendonça. Segundo turno. Sobre a delação premiada de Mauro Cid, a gente já teve indicativos de que o ministro Fux amanhã vai divergir sobre a validade ou não da delação, e isso impactaria nos benefícios. A gente tem conhecimento de quais são os benefícios que foram apresentados para Mauro Cid? Eu tenho recordação de ler matérias no sentido do que a defesa teria propugnado, que é um quantitativo de pena máxima até um quantum, manutenção do seu soldo, preservação do seu patrimônio, não incriminação de seus parentes. São os 4 tópicos que de memória eu busco que li sobre a colaboração. Mas, no caso concreto, mesmo que a colaboração fosse considerada inválida, a consequência seria que os benefícios não seriam aplicados ao réu colaborador. Mas dificilmente isso traria prejuízo para a decisão, na minha opinião. Por quê? Porque as provas produzidas, elas são preservadas. O relator apontou outras provas independentes da colaboração, que eu imagino que a maioria seguirá esse entendimento. Então, mesmo que a colaboração do Mauro Cid fosse considerada ineficaz, mesmo assim eu creio que não mudará o cenário de condenação pela maioria, né? Mais alguma dos ouvintes para fechar? Tem ouvinte perguntando por que o Almir Garnier, que é da Marinha, está sendo julgado no Supremo e não num tribunal militar, por exemplo. Por força da conexidade que atrai todos da organização criminosa para o mesmo processamento. Tem outros militares ali, não é o único, não, né? É o único. A gente tem o Braga Neto, o general Augusto Heleno, o Paulo Sérgio Nogueira, né? Então, isso. Todos eles. E também porque direto no Supremo e não começando por uma outra instância? Porque se entendeu que seria caso de ação penal originária. Esse debate, inclusive, foi levado ao plenário e a maioria dos ministros entendeu que a competência é realmente do Supremo e que a causa não deveria ser enviada ao primeiro grau. O senhor entende, doutor Peruquim, só uma última pergunta, que esse julgamento ele pode ser pedagógico no sentido de que, a partir de condenações aqui relacionadas a golpe de Estado, é mais fácil a gente fechar esse ciclo? Existe no Brasil uma tradição golpista desde a proclamação da República. Pela sua experiência, há uma pedagogia nesse tipo de julgamento que faz com que esse tipo de situação de golpe de Estado pare de ser tentado em países que punem, né, os seus golpistas? Esse vai ser um debate que ele vai ficar literalmente para a história.
porque todo julgamento num Supremo Tribunal, numa Corte Constitucional, como é o nosso caso, ele vai envolver aspectos políticos. E esses aspectos políticos que refogem, que se extravasam dos autos do processo, eles entram em outras searas que a técnica do processo não é capaz de responder. Claro. Então, o que eu quero te dizer, PG, esse será um debate histórico, mas assim, do ponto de vista processual penal, a minha posição pessoal é que é essencial que as instituições, e não falo só o Poder Judiciário aqui, mas falo as instituições de investigação, que no caso foi a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, representado pela PGR, e o Poder Judiciário, e também as defesas, cada uma delas cumpra no tablado do processo criminal a sua função da maneira mais ampla possível, e que as instituições deem resposta, seja no sentido absolutório, seja no sentido condenatório. Mas não há dúvida que ao final desse processo, seja com absolvição, seja com condenação, nós teremos debate na história e na política brasileira por muitos e muitos anos, né? Porque os reflexos políticos são inexoráveis de um tribunal constitucional, né? Professor Marcelo Peruquim, muito obrigado mais uma vez por vir aqui traduzir o que está acontecendo lá em Brasília, nos ajudar ainda mais a entender a ação que está em julgamento, e volte sempre. Muito obrigado, deixo um abraço aos amigos, também aos ouvintes.